Olá, eu sou Jimmy Amora, jornalista da agência Infra, e nós estamos hoje aqui no Conexões ANP Trilhos 2025 para conversar com o Felipe Borim Willen, que é superintendente de infraestrutura do BNDES. Obrigado, Borim, por estar aqui conosco. E eu queria que você pudesse falar sobre as novas estruturas, os instrumentos, melhor dizendo, de financiamento que o banco está apresentando para o setor de infraestrutura. Obrigado, Jimmy. Boa tarde. Prazer conversar contigo. De fato, é um tema muito interessante para nós falar sobre esse pacote que a gente está lançando, né? O país está enfrentando um momento aí de juros elevados, né? Um momento desafiador de incertezas aí no horizonte, né? de curto e médio prazo. E nesse cenário, o BNDES desenvolveu alguns instrumentos para justamente permitir que os investimentos aconteçam e que os projetos fechem os financiamentos e o funding pensando no longo prazo, sem que esse nível de taxa de juros impacte os projetos e atrase os investimentos. Então a gente está lançando essa semana o pacote, a gente chama de Programa de Estabilização de Funding para Infraestrutura, PEF, né? E esse programa traz alguns instrumentos baseados em práticas internacionais e nas características, trazendo um pouco práticas internacionais de Project Finance, que a gente enxerga lá fora, e trazendo aqui para a realidade do mercado brasileiro, né, do mercado de capitais brasileiro. Então são instrumentos que permitem, uma visão geral, a contratação do financiamento completo para o projeto, equacionando todo o funding para o investimento. Isso permite que os investidores façam investimento com tranquilidade e, ao mesmo tempo, permite que haja repactuação ao longo do ciclo de vida desses projetos. Isso é muito feito lá fora com um instrumento que chama Mini-Perm, que é um financiamento de médio prazo, de 5 a 8 anos, e terminando esse financiamento, é feito um novo financiamento com as condições de mercado vigentes no momento e tal. Então é um pouco disso que a gente trouxe para o Brasil e para aplicar nos projetos de infraestrutura. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que poderia acontecer, vamos chamar assim, se sem um instrumento como esse. A gente poderia repetir outros períodos da nossa história, onde um grande volume de investimento foram contratados, mas que problemas com juros, câmbio, coisas que saem um pouco da normalidade, né, acabaram fazendo com que esse ciclo ou se interrompesse ou fosse paralisado antes do complemento, né, do projeto. Exatamente, essa é a preocupação. A gente já viu isso em outros momentos, né? Os projetos pegando financiamentos de curto prazo, que precisam ser refinanciados, e a gente passou, né, alguns anos atrás por momentos muito parecidos exatamente com essa situação. E no momento de realavancar ou de fazer o restante do financiamento, os projetos encontraram dificuldade, e isso, na prática, num projeto de infraestrutura, você desmonta o projeto, né? Porque daí, com a dificuldade de fechar os novos financiamentos, os investidores começam a ter dificuldade para fazer os investimentos, aí começam a receber multas por causa de não cumprir os contratos, e vai virando uma bola de neve. Isso deixa mais difícil tomar o financiamento e vai virando uma bola de neve. Então, a preocupação é exatamente essa, e também de ter atraso, né, no fechamento do funding, devido a essa taxa de juros elevada, né? Com essa taxa, a tendência é ter postergação na decisão de fazer esses investimentos, esperando que a taxa caia, né? Ou então de tomar financiamentos de curto prazo que exigem esse refinanciamento, e justamente cairia nesse risco e nesse problema que vira uma bola de neve, de atrasar investimentos, ter dificuldade para fechar o fundo, começar a tomar multa e desmontar os projetos. Né? Exato. E a gente está num momento em que tem uma retomada em vários setores, né, do volume de investimentos. Assim, a gente depois de muitos anos conseguindo passar aí dos 2% de investimento em infraestrutura de transporte no PIB, e a mobilidade é um dos que tem carregado isso. E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre, para esse setor, o que vai ser, por que esse projeto, esse novo modelo vai ser importante. Exatamente, esse modelo se aplica totalmente para esses grandes projetos de mobilidade, né, que enfrentam justamente esse momento de fechar o financiamento, iniciar os investimentos no momento de taxa de juros elevada, né? Então acho que grandes projetos como o TIC, né, de São Paulo até Campinas, que é um projeto que está no seu período inicial, o BNDES já anunciou um financiamento, né, para parte do aporte, mas o projeto não equacionou ainda suas fontes de funding. Então
projetos como esse, que estão numa fase inicial de investimento e já começando a olhar todo o período de investimento, tendem a ser auxiliados por esse tipo de mecanismo, né? Acho que traz uma previsibilidade e uma maneira de que os investimentos aconteçam e sem esse impacto da taxa de juros, né? Agora, eu queria que você falasse também sobre que medidas são necessárias, né, para que as empresas e os governos façam projetos que efetivamente consigam chegar a essa etapa de financiamento Sim. com segurança, né, ainda que sejam com essas facilidades que o BNDES está apresentando, mas eles precisam ter condições mínimas para isso. E queria que você pudesse falar sobre isso, sobre o que vocês estão vendo lá que precisa ainda evoluir nesses projetos. Excelente, esse é um ponto fundamental, né, para a mobilidade urbana, para todos os projetos, né, mas mobilidade a gente tem um desafio claro aqui, né? Uhum. E acho que um elemento importante para isso, nessa discussão, Jimmy, é o novo marco que está em tramitação, Sim. né? E acho que ali já traz elementos para ir nesse caminho de ter projetos sólidos, né, e financiáveis, né? Então, o grande desafio aqui da mobilidade é um ciclo aí de muitos anos de redução de demanda, né? Uhum. De migração para meios de transporte individual, com os aplicativos, né? Isso é uma tendência grande no mundo, especialmente no Brasil, né? A demanda pós-pandemia ainda não recuperou o patamar anterior, né? Então, com essa dificuldade de demanda, você gera um desafio muito grande para a estruturação dos projetos, né? Então, você vai montar um projeto que você vai ter um risco de demanda, né? E acho que é aí que é um dos principais pontos a serem endereçados, né? Como que isso é tratado no mundo, né? Isso é tratado por mecanismos de compartilhamento de risco, né, de demanda, Uhum. e com apoio do governo, né? Não tem muito como ser diferente. Os grandes projetos de mobilidade acabam requerendo algum tipo de participação, de subsídio ou de maneira de botar de pé esse projeto e de dar segurança para os investidores fazerem investimento, né? E com esse pacote todo amarrado, o projeto fica sólido para o investidor consegue, né, fornecer infraestrutura, uma qualidade de serviço boa, e dar segurança para que os projetos sejam financiáveis e aí cria esse ciclo, né, faça parte desse ciclo virtuoso de infraestrutura que a gente está vendo em diversos setores. E aí, olhando as partes de governo, o que é importante que eles tenham para que isso seja sustentável, né? Seja em termos, eu vou oferecer um subsídio ou uma contrapartida, mas também vou precisar de um serviço que justifique um gasto público, né? Que em geral é volumoso para os padrões orçamentários que a gente tem. Exatamente. No BNDES a gente está elaborando o estudo, né, nacional de mobilidade urbana, que é um estudo muito importante justamente para ir nesse sentido. Há alguns anos o BNDES começou a se debruçar sobre projetos de mobilidade e tentar fomentar a agenda de estruturação de projetos de mobilidade, e o cenário que os times do BNDES se depararam é que não havia projetos. Então, por exemplo, se você vai falar de rodovias, há um consenso mais ou menos de quais são os principais corredores, quais projetos precisam ser estruturados e tal. Para a mobilidade não tinha nem isso. Você chegava nos municípios, em grandes municípios, né, regiões metropolitanas, e você não tinha um plano claro de mobilidade, quais seriam os projetos prioritários e tal. Então esse estudo, acho que é o primeiro passo nesse sentido. A gente está mapeando, junto com diversas instituições, com o governo federal, né, com o Ministério das Cidades, que está coordenando tudo, nas 21 regiões metropolitanas, quais são esses projetos estruturantes, com base no fluxo aí de passageiros, né, o fluxo de pessoas nas cidades, e aí tentando mapear quais são esses projetos, para justamente conseguir ter a base para esses projetos, para a estruturação de projetos sólidos, né? Então, identificar um lugar, né, um lugar onde você tem ali origem e destino de um grande fluxo de pessoas, a gente vai conseguir ter ideia se é melhor ter ali um BRT, um VLT, ou se tem um tráfego tão grande que justifica um metrô, por exemplo. E daí, com base nisso, você tem elementos também para modular o que seria esse apoio público, né? De como que seria dado esse apoio público, pode ser de diversas maneiras, né? Pode ser com aporte, pode ser com contraprestação, pode ser com compartilhamento de riscos, né? Mas ali a gente vai começar a ter os elementos para construir uma carteira de projetos sólidas que vai endereçar essas questões e permitir, né, o fornecimento de um serviço de qualidade, reduzir os tempos de deslocamento, né? Ser atrativo para os investidores e ter projetos financiáveis, né? E ao mesmo tempo ter um estudo de custo-benefício aí, financeiro e social dos projetos que valem a pena ser priorizados, né?
Orim, obrigado aí pela sua participação, pelas explicações, e que esse projeto possam andar aí e a gente consiga ter um financiamento adequado aí para os projetos seguirem. Obrigado, eu que agradeço. Contem com o BNDES para melhorar a mobilidade no país.